Em diversas épocas da história da Igreja, homens e mulheres agraciados por visões espirituais relataram com precisão e assombro a realidade do purgatório. Documentos, testemunhos de místicos, escritos de santos e ensinamentos de teólogos compõem um mosaico que ao longo dos séculos buscou iluminar esse mistério. Este vídeo apresenta em linguagem documental um conjunto de relatos preservados na tradição católica, visões, experiências e testemunhos que descrevem o peso, a variedade e a profundidade das purificações do purgatório. O sofrimento das almas no purgatório. De todos os relatos feitos por almas no purgatório, ou mesmo por visões de pessoas perdoadas, fica claro que o sofrimento das almas no purgatório é extremamente difícil. Os teólogos medievais falavam principalmente do fogo do purgatório, pois o fogo e seus efeitos eram considerados extremamente dolorosos. É óbvio que não se trata de um fogo físico, resultante da queima da matéria, mas sim de um fogo espiritual, que causa sensações semelhantes às do fogo terreno. Contudo, existem atualmente informações suficientes que demonstram que muitos sofrimentos do purgatório também estão ligados a outras formas de sofrimento, como frio extremo, escuridão, fome, sede, insultos, sensação de depravação corporal e aparições terríveis de animais malignos. Em casos mais leves, as almas no purgatório devem experimentar estados de remorso, ligados à igreja, ao lar, ao local de trabalho e ao desejo da presença de Deus. Para uma compreensão mais precisa, ouça os diversos relatos de experiências de almas no purgatório. O Catecismo de Trento e os santos doutores da Igreja falam do fogo do purgatório. São Tomás de Aquino diz: o fogo do purgatório é igual ao do inferno. Aparentemente, ele se refere ao purgatório mais severo. Santa Catarina de Gênova também afirma: o sofrimento no purgatório é igual aos tormentos do inferno. A irmã Nativitas viu almas no purgatório imersas em chamas, cuja intensidade aumentava proporcionalmente ao crescimento do seu desejo de ver e ter Deus. Algumas almas sofrem tanto que seus tormentos se igualam aos do inferno. Somente a certeza de que Deus não as destruiu lhes traz conforto. Por isso, entregam-se completamente à vontade de Deus. Seu desejo por Deus aumenta cada vez mais. Um episódio memorável da vida da freira estigmatizada Santa Catarina de Risse é que ela ingressou no convento dominicano em Prato, na Toscana, aos 14 anos e faleceu aos 67. Durante sua vida, ela rezou e se penitenciou muito pelas almas do purgatório. Às vezes, ela as via cercadas por chamas e acorrentadas. Outras vezes, ela se oferecia a Deus por uma alma e suplicava que ela sofresse o castigo que lhe era destinado. Em uma dessas ocasiões, ela sentiu como se estivesse em um fogo real por 40 dias, o que também se manifestava em seu corpo. Qualquer pessoa que entrasse em sua cela naquele momento tinha a impressão de que havia uma fornalha em brasa. As freiras queimavam os dedos ao tocá-la. Compressas frias não lhe traziam alívio. A santa suportou essas dores terríveis com alegria. Episódios semelhantes são relatados na biografia de Santa Catarina de Gênova. Ela também sentia como se estivesse em chamas. Anna Schaffer, de Minderstelten, na Baviera, que sofria de estigma, viu em êxtase uma jovem com um brilho intenso ao redor da cabeça. A jovem lhe disse que pertencia à alta nobreza e que agora padecia por ter se orgulhado de seus belos dentes. A alma agarrou a mão da mulher estigmatizada e a levou até a sua boca, para que sentisse a dor ardente que ela estava sofrendo. Anna Schaffer acrescenta: havia uma dor tão intensa emanando de seus dentes que eu sentia como se estivessem queimando os ossos da minha mão. Da vida de São Vicente Ferrer, um dominicano espanhol, encontramos o seguinte relato. Poucos dias após a sua morte, sua irmã lhe apareceu. Estava rodeada de chamas e lhe disse que fora condenado ao purgatório até o dia do juízo final, por ter escutado com gosto um certo tipo de música, mas que logo poderia ser libertada,
se fossem celebradas por sua alma 30 missas gregorianas. Missas gregorianas é o costume de celebrar missas pelos falecidos durante 30 dias consecutivos, um hábito que foi reconhecido pela Igreja como piedoso e razoável. O santo naturalmente apressou-se em atender esse desejo. Após 30 dias, sua irmã lhe apareceu novamente, radiante e rodeada de anjos, como prova de que já havia entrado no céu. A venerável Ana Catarina Emmerich, que frequentemente vê o purgatório, e o padre Paul Moll afirmam que muitas almas também sofrem de um grande frio. O padre Moll afirma: o frio que algumas almas no purgatório sentem é tão terrível quanto o calor do purgatório. Catarina Emmerich afirma ainda que naquela parte do purgatório imersas em trevas eternas, muitas almas também sofrem de fome e de sede. Columba Sonati viu a irmã A.N. sofrendo de sede terrível no purgatório, por ter comido com avidez e gula em vida. Ainda, segundo outra visão de Catarina Emmerich, no purgatório, além dos castigos dos sentidos, existem também tormentos mentais, remorso de consciência, angústia do coração ou abandono interior. Deus castiga as almas com esses tormentos, de acordo com a natureza do pecado. Ela também viu no purgatório uma compatriota judia, que em vida atormentava o marido com insultos e espancamentos. Por isso ela foi punida da mesma forma na eternidade. Catarina escutou seus lamentos. Em outra ocasião, viu a alma de uma certa parisiense distinta, transformada em um porco horrendo, constantemente atolado na lama. Essa senhora levava uma vida desregrada, e por sua culpa, muitos sacerdotes perderam a vida na Revolução Francesa. Contudo, por venerar muito Santa Margarida, obteve misericórdia por intercessão da santa, mas mesmo assim não podia deixar aqueles lugares vis antes do fim do mundo. Uma certa freira apareceu certa vez a Maria Lindemeyer, com o rosto terrivelmente desfigurado, como se tivesse sido bicada por uma ave de rapina. Essa freira tinha muito orgulho de sua beleza. Outra freira, que gostava de contemplar imagens vergonhosas, tinha os olhos dolorosamente inflamados. Em 14 de dezembro de 1712, uma leiga apareceu-lhe com a mão terrivelmente inchada e completamente queimada. Contou-lhe que dependia demasiado das mãos e por isso preferia evitar o trabalho mais árduo, deixando para essas companheiras freiras. Esses tormentos eram então o seu castigo pela preguiça. Em 16 de setembro de 1704, a condessa Sternberg apareceu-lhe, demonstrando frivolidade em suas vestes, usando um vestido decotado. Ela estava muito idosa e triste, e disse: "Não voltarei para casa por muito tempo", indicando a duração de sua sentença. Em outro dia, Lindemeyer viu o pedreiro falecido, que frequentemente trabalhava na casa de seus pais e tinha o péssimo hábito de falar palavrões e beber muito. Ele estava atrás de um balcão grosso e dava a impressão de ser um animal selvagem. Queixava-se de que sua língua doía terrivelmente de tanto falar palavrões. Juntou as mãos em oração e implorou: "Você pode e deve me ajudar." Em outra ocasião, um homem apareceu a ela na capela da Mãe de Deus com uma taça na mão, para indicar o pecado que havia cometido. Ele lamentou ter morrido jovem, por ter encurtado sua vida em 40 anos devido à bebida desenfreada. Por isso teve que sofrer tanto tempo no purgatório. Maria Lindemeyer fez penitência por ele durante 40 dias, após os quais o pobre homem, como lhe foi revelado, foi libertado. Certa vez a abadesa apareceu-lhe novamente, não com o hábito de freira, mas com as vestes de uma criada, e mais tarde como uma criança pequena nos braços de um anjo da guarda. Durante a sua vida, ela se preocupou mais em aumentar os bens do mosteiro do que em melhorar as suas subordinadas. Ou seja, preocupou-se com assuntos insignificantes. Ela deveria permanecer no purgatório até que a sua sucessora compensasse o que lhe faltara. Bispos e príncipes seculares
que durante suas vidas se preocuparam mais com as coisas terrenas do que com a eternidade, apareceram a ela com vestes simples do mundo, como sinal de sua pobreza perante Deus. A venerável priora Clara Moezová afirma que os sacerdotes sofrem punições mais longas e severas no purgatório do que os leigos, porque receberam mais graças e maior iluminação do que os cristãos comuns. Eles também costumam sofrer pela culpa de outros. O Papa, o pastor supremo do cristianismo, é severamente punido até mesmo pelo menor dos erros. Ela viu como um alto dignatário da Igreja sofre terrivelmente no purgatório por não ter se curvado com reverência suficiente diante do Santíssimo Sacramento. É conhecido também neste evento da vida da prioresa Clara Mois. Seu irmão, Michael Mois, vigário em Siebenbrunnen, faleceu no segundo ano de seu ministério, em 11 de junho de 1858. Poucas horas após a sua morte, ele apareceu à irmã com o hábito sacerdotal, como usava anteriormente, acompanhado por um anjo da guarda. Estava muito pálido e amaciado. Seu rosto demonstrava sofrimento, mas ao mesmo tempo uma paz de espírito e uma entrega à vontade de Deus jamais vistas na terra. Ele não disse uma palavra, mas o anjo informou-lhe que ele estava condenado a um castigo muito severo no purgatório, do qual poderia ser libertado, se ela se dispusesse a assumir o sofrimento que Deus lhe imporia por ele. Ela não hesitou, mas ofereceu-se esse sacrifício. E então o anjo lhe disse: neste momento os terríveis tormentos são transferidos do seu irmão para o seu corpo e alma. Você o suportará até que toda a culpa dele seja apagada. Mas logo ele chegará ao céu. Até lá não sentirá dor, apenas não poderá contemplar a face de Deus. Logo depois, o corpo da priora foi tomado por uma terrível queimação interna, que a fez perder todas as forças. Ela ficou acamada por 2 meses. Ninguém conseguia explicar aquela doença repentina. Remédios e banhos não surtiram efeito. Pelo contrário, só pioraram a situação, deixando à beira da morte. Por isso concederam o sacramento da unção dos enfermos. Contudo, ela não morreu, mas sofreu por 2 longos anos. E seu sofrimento foi muito além do físico. Foi também o sofrimento mental. A irmã Francisca de Pamplona conta a história de um certo sacerdote que passou 40 anos no purgatório, porque seu irmão, ao morrer, não havia recebido os santos sacramentos. A venerável Francisca do Santíssimo Sacramento viu bispos sofrendo no purgatório, com uma mitra em chamas sobre a cabeça, um bastão em chamas nas mãos e uma cruz em chamas sobre o peito, como sinal de que estavam expiando os pecados cometidos no exercício de seu ofício pastoral. Ela viu sacerdotes com vestes em chamas, com as mãos cobertas de feridas feias. Eles estavam sendo punidos por não exercerem o seu ofício sacerdotal com o devido cuidado. Catarina Emmerich certa vez libertou do purgatório, na época da Páscoa, a alma de um sacerdote que em vida gostava de piadas leves. Muitas almas no purgatório não sofrem dor, mas são apenas impedidas de contemplar a face de Deus por um certo período de tempo. Essa é a visão defendida por São Belarmino. Santa Brígida menciona 3 estados no purgatório. Algumas almas sofrem grandes tormentos, outras não sentem dor, mas sofrem grande tristeza, e outras não sofrem nenhuma coisa e nem outra, mas têm um grande desejo de ver Deus em breve. A irmã Nativitas, franciscana de Foiguerra, diz: muitas almas no purgatório sofrem mais com o fogo do amor do que com o fogo dos sentidos. O seguinte relato aconteceu à beata Crescência Rost Kaufbauer. Em 19 de outubro de 1716, o padre Inácio Wagner, que havia sido reitor do mosteiro jesuíta em Kaufbeuren por muitos anos e, portanto, bem conhecido por ela, faleceu em Regensburg. Em 21 de outubro, ele apareceu a ela e pediu sua ajuda. Disse que não estava sofrendo de dor, mas que não lhe era permitido olhar para Deus, porque o desejara pouco em sua vida.
Crescêncio orou fervorosamente por ele, e 2 anos depois ele apareceu-lhe novamente, rodeado de esplendor celestial, e agradeceu-lhe. A freira dominicana Columba Sonati foi levada em êxtase para o purgatório no dia de finados de 1764. Lá ela viu um lugar que havia sido preparado para o seu confessor, Casimir Maier. Na noite de 8 de janeiro de 1765, o seu confessor faleceu. Após algum tempo, ele apareceu para ela e disse: "Querida irmã, você se lembra daquele lugar que lhe foi mostrado no ano passado, no dia de Todos os Santos? Era para mim, porque eu impedi de rezar por uma alma que lhe pediu ajuda. Eu a proibi de mencioná-la. Eu não sofro mais agora, mas ainda não devo olhar para a face de Deus. Não sinto dor, mas é um grande sofrimento para uma alma não poder alcançar o seu objetivo." Maria Sima, uma grande mística católica, diz que viu o purgatório de várias formas. Há muitas almas no purgatório. Há sempre idas e vindas. Certa vez ela viu muitas almas, todas desconhecidas. As almas que pecaram contra a fé carregavam uma chama escura em seus corações. Outras que pecaram por imoralidade carregavam uma chama vermelha. Ela viu então as almas no purgatório divididas em grupos: sacerdotes, religiosos e religiosas, católicos, protestantes e pagãos. Maria também viu muitos religiosos e religiosas no purgatório por causa da tibieza ou da falta de amor. Até mesmo crianças a partir dos 6 anos podem sofrer por muito tempo no purgatório. O amor e a justiça de Deus no purgatório foram revelados a ela em uma maravilhosa harmonia. Cada alma é punida de acordo com o tipo de sua ofensa e com a intensidade com que se apegou ao pecado. A intensidade do sofrimento varia muito. Muitas sofrem de forma semelhante ao sofrimento de uma pessoa viva aqui na Terra, aguardando para ver Deus. Um dia de purgatório severo equivale a mais de 10 anos de purgatório leve. A duração também varia bastante. O sacerdote de Colônia esteve no purgatório do ano de 555 até a ascensão do Senhor em 1954. E se não tivesse sido libertado pelo sofrimento de Maria Sima, teria sofrido terrivelmente por mais tempo. Há também almas que sofrem intensamente até o juízo final. Outras sofrem apenas meia hora, ou até menos, literalmente apenas atravessando o purgatório rapidamente. Os testemunhos aqui apresentados formam um retrato profundo da justiça e da misericórdia divina. O purgatório não é mero castigo, mas a obra do amor de Deus, que purifica o coração humano para que possa entrar plenamente em sua presença. Como católicos, aprendemos que nossas escolhas têm peso eterno, mas também descobrimos que orações, sacrifícios e missas oferecidos pelas almas são atos de caridade de valor inestimável. Estas histórias nos recordam que a santidade se constrói agora e que nenhuma alma será esquecida diante de Deus. Somos chamados a viver com retidão e interceder com amor por aqueles que ainda caminham rumo à luz eterna. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!